Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário, né, de arte, tecnologia e tópicos filosóficos relacionados. Tá? Meu nome é Juliano Santos do Carmo, eu sou professor do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas, e também, né, sou um dos membros da The Philosophers DAO, que é uma organização descentralizada e autônoma, composta por professores de filosofia, e o nosso objetivo é incentivar, né, a participação de filósofos na blockchain, né, e promover discussões filosóficas na comunidade da Web 3.0, né, através de financiamentos alternativos, de projetos acadêmicos e criativos. Este presente seminário, né, hoje é o nosso terceiro encontro, é uma construção coletiva da The Philosophers DAO com a incubadora DAO, né, que é uma plataforma que visa promover a colaboração de artistas, acadêmicos, curadores e profissionais da cultura. Né? Esse evento ele é financiado e apoiado pela Near Foundation, através do Creatives DAO. E caso vocês queiram saber mais sobre a NIR, né, ou NFTs, ou sobre filosofia na blockchain, acompanhe então o nosso canal, né, já que teremos diversas atividades interessantes por aqui. Tá? Bom, então sem mais delongas, né, como dizemos por aqui, na tarde de hoje nós vamos receber o professor Keberson Bresolim, da Universidade Federal de Pelotas, cujo tema da sua palestra será aspectos sobre filosofia e da arte, né? E, como de costume, o professor Dr. Keberson Bresolim terá cerca de 50 minutos, né, para fazer a sua explanação, a sua apresentação, e após nós abriremos o espaço, né, para perguntas no chat ao vivo, né, do YouTube Live. E vocês também, ao longo, né, da transmissão, podem ir registrando, né, as suas perguntas, né, para depois, enfim, né, o professor responder no final. Né? Então, seja muito bem-vindo, professor Dr. Keberson Bresolim, da Universidade Federal de Pelotas, e a palavra é sua, fique à vontade. Né? No final, então, teremos um breve espaço para perguntas. Obrigado por ter aceitado o convite também, Keberson. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Juliano. É com alegria, né, que eu estou aqui hoje. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, professor Juliano, por me convidar para fazer parte, né, Ferdal, né, junto com a incubadora DAO também. E o tema de hoje, né, é desafiador para mim, né, porque eu até quando o professor Juliano me convidou para fazer e falar sobre, e eu pensei, meu Deus do céu, que tema desafiador é falar sobre arte, não é verdade? E até porque eu me concentro mais na minha área de pesquisa com questões de política, questões de filosofia do direito. Então eu pensei, nossa, vou falar o que sobre a arte? O que se pode falar de arte nos dias de hoje, não é verdade? Nós temos essa... ou não é a arte nos dias atuais, não é verdade? Então, ao mesmo tempo, né, que é algo que eu digo do ponto de vista filosófico, é algo que é difícil, né, em consideração ao que eu trabalho, do ponto de vista, né, do que nós hoje, por exemplo, os leigos em relação ao que é arte, nós podemos dizer que algo é ou não é arte, né? Então, eu fiz uma apresentação para vocês, né? Vou pedir para o professor Juliano poder colocar ela aqui para nós, por favor, professor. Aí, então, gente,
qual que é a proposta? A proposta é falar um pouquinho sobre filosofia, né, e arte e filosofia, né, ou seja, e estética, um pouco da estética também, porque né, quis ser dinâmico, né? Eu sei que tem várias questões ali conceituais que eu trago dentro da minha apresentação, mas também eu quis trazer vários elementos, né, para a gente utilizar da visão, né, que é aí considerado por muitos filósofos como uma das principais, ou o principal sentido, né, para a questão, então, de ter uma experiência estética, tá bem? Então, espero que vocês possam também depois participar, né, porque esse é um momento que a gente pode ser coloquial também, né, vocês vão comentando, né, nas experiências, né, e o que vocês vão pensando sobre as definições e o que a gente vai mostrando, né, durante essa nossa apresentação, para que depois a gente possa ter um bate-papo, né, e ter aí uma conversa sobre tais temas, tá? Vou passando aqui. Começo aqui com algumas perguntas importantes, né? Por exemplo, o que é a beleza? Por que achamos as coisas belas, afinal de contas, né? Bom, a beleza, então, ela está nas coisas, as coisas são belas em si mesmas, ou somos nós que criamos a noção de beleza? E aí nós teríamos um elemento subjetivo aqui, né? Objetivo e subjetivo. A beleza depende de cada um, ou seja, como nós vemos determinada coisa, ou é uma imposição social ou contextual, no sentido aqui, dependendo de determinados contextos culturais. Bom, outra questão, se a beleza é uma questão de gosto, né, gosto subjetivo, como podemos consentir sobre algo ser belo, certo? Se é subjetiva, como podemos ter vários consensos em questões de uma música ser bonita, né? A gente tem consenso sobre isso, né? Uma pintura ser bonita, uma escultura e etc, né? E aqui saiu aqui a questão, o diferente, então, obviamente, né, quando nós estamos falando do prazer estético, nós estamos nos afastando, né, vamos dizer assim, ele está a um nível, ou minimamente diferente, de um prazer que nós temos, por exemplo, quando a gente vai comer um bolo de amendoim, né, que eu adoro um bolo de amendoim, né, com um cafezinho. Então, é um tipo de prazer diferente deste, né? Um prazer, né? Por isso considerado na história como um prazer também intelectual, né? Um prazer, por isso que é um prazer estético, né? E não um prazer, assim, vamos dizer assim, de primeira ordem, né? Que é essa questão do prazer de comer, né? Que é tão gostoso de fato também. Aqui eu estou só com um probleminha aqui, Juliano, porque a passagem dos slides, ela fica em cima da frase, então às vezes eu não consigo ver a frase que está embaixo. Eu não sei como é que a gente pode ver isso. Bom, aqui é só eu estou trazendo para vocês, esse é um artista recifense, né? É aqui que está o Paulo, né? Eu não consigo ler, porque a questão dos slides está bem em cima aqui no StreamYard. Deixa eu ver se aumentando aqui, de repente, não fica melhor. Parabéns para mim, consegui. Então, o artista recifense aqui, Paulo Bruschi, em uma performance conceitual, em 1978, né, 78, aqui com arte conceitual, perguntando, que tá, né, ficou maior, mas perguntando essa performance dele, entendida como arte, está perguntando aí, então, o que é a arte e para que serve a arte, né? Então, essa é uma pergunta já dentro da arte contemporânea, né, obviamente, pós a Segunda Guerra. Então, aqui uma questão que mais para instigar, aqui sem juízo de valor, está dizendo que isso ou aquilo é melhor, tá bem? É mais para a gente pensar. Isso tudo que eu vou propor aqui é para a gente pensar. Bom, nós fomos disso, né? Vejam essa obra de arte, né? Que é a estátua Grupo de Laoconte, atribuída a Agesandro, Atenodoro e Polidoro, aqui 27 a.C., 68 a.C., não tem essa precisão, né? Representa Laoconte e seus dois filhos, Antífanes e Timbreu, sendo estrangulados por serpentes marinhas, né? As lendas da guerra de Troia, tá bem? Isso é uma escultura, portanto. Então, fomos disso, esse é o autorretrato de Van Gogh, veja bem, né? Claro que aqui está um pouquinho pequeno, mas veja, né? Van Gogh é um pós-impressionista, né? Aqui temos, então,
como características, né? Eu sempre tento trazer isso para vocês, num pós-impressionismo aqui, o subjetivismo, liberdade cromática, vejam, né? Valorização da luz e textura e essa técnica pontilhista, né? Que vocês veem, né? Claro que se tivesse, né, maior, ficaria melhor. Mas tomamos disso, para isso, tá? Ou seja, então vocês veem, nós temos aqui, ó, 27 a.C., nós temos aqui no século XIX, e agora nós estamos aqui no século XX. Esta é a obra de arte de Piero Manzoni, chama Cocô de Artista. Foram 90 latas, então o artista, onde o artista, dizem que ele fez cocô dentro das latas, tá? E o artista afirmou que seu projeto baseado na crença de que os compradores só gostam de pontilhados, né? Então, portanto, ele já preparou, né, para os compradores isso que eles gostam de comprar. Então, aqui, o que está escrito na lata? Contém 30 gramas, conservada naturalmente, produzida e embalada em maio de 61. Aqui tem uma questão de valores, para vocês entenderem que é uma obra de arte, de fato, né? Inicialmente, o preço era o mesmo de uma barra de ouro, né? Em 2017, uma das latas foi vendida por 124 mil euros. Muito bem, aqui sem juízo de valor, né? Vocês estão vendo, a gente passou por várias décadas, né? E chegamos, então, né, aqui no século XX, onde nós temos isso, né? Então, considerado arte, né? Uma questão muito interessante, e foi uma das questões que me apareceu logo de cara, quando comecei a preparar isso, né? Lendo alguns livros, é que existe, né? Entender um pouco o que é estética, né, e o que é arte, né? Bom, a estética, enquanto disciplina, ela é inaugurada lá em 1750 pelo Alexander Gottlieb Baumgarten, né? Inaugurou essa disciplina enquanto disciplina estética, mas aí também ele, nessa sua consideração sobre a estética enquanto disciplina, né, como se fosse uma disciplina filosófica, ela está aí também associada à nossa condição de sensibilidade, ainda associada a uma ideia de confusão, né, de um inferior, né, ao conhecimento racional. Então, na história da filosofia, é muito interessante, e vocês agora, durante a nossa conversa, perceber que nós temos esse binarismo entre entendimento, racionalidade, por um lado, e sensibilidade, por um outro lado. Então, esse binarismo está sempre muito presente. E, normalmente, na filosofia, né, a sensibilidade, as emoções, é uma tradição bastante platônica, né, e depois a própria cristianismo, o racionalismo, né, na Idade Moderna, vão enfatizar que é a melhor parte do ser humano, né, a melhor parte sendo racional, sendo, né, voltando-se para a parte intelectual. E isso até lá o século XIX, por aí, né, século XVIII, XIX. E a nossa sensibilidade, então, ela tem esse papel mais de nos deixar sem muita certeza, né, essa confusão. Então, o Baumgarten aqui, ao afirmar isso, ele está refletindo muito bem o seu tempo, né, dizendo então que é uma arte, né, mas é um tipo de disciplina, mas ainda é uma disciplina bastante conectada à confusão, né, e não uma questão tão clara. Eu vou só marcar o tempo aqui, porque eu esqueci de marcar o tempo. Aí a palavra estética vem do grego aesthesis, que significa, portanto, sensível, né? Ou seja, que está relacionado à nossa sensibilidade. Tá? Daí vem a estética. Então, quando a gente fala em disciplina estética, isso é muito interessante, a gente está falando não propriamente da arte. Arte, como eu mostrei para vocês anteriormente, esses 3 elementos que eu mostrei anteriormente. Né? Esses são expressões de artistas que estão localizados dentro do seu tempo, que representam também, né, as suas problemáticas, né, tanto elas racionais, sociais, religiosas, né, então eles estão dentro de um contexto, de um movimento, né, como estava ali o Van Gogh, né. Então, cada um deles está dentro disso, né? Então, a estética está muito mais preocupada com o quê? Não tanto com o que o artista está fazendo, mas mais como nós temos a experiência estética. Ou seja,
como funciona essa relação em nós sobre esse juízo estético, né? Ou seja, como nós percebemos o conceito de belo e de beleza, tá bem? Então essa é a preocupação mais da estética. A arte, por sua vez, ela excede esses limites da estética, de querer só saber sobre, né, o belo, como o belo é, o que o belo é, se o belo existe de fato, né? Aqui o belo, obviamente, né? O belo estético, não o belo cantor, tá? Mas ela é um fenômeno mais social, um fenômeno cultural, como mencionei, né? Ela está relacionada ao contexto do artista, né? A totalidade da existência humana, né? Mantém essa relação com o processo histórico, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui algumas questões do dadaísmo, né, lá no início do século XX, né, como uma corrente contrária ao tecnicismo, contrária aí às revoluções industrial, à guerra, né? Então, todas elas têm aí um processo histórico que são importantes para serem compreendidas como movimento, né? Então, e obviamente a arte, né, acaba nascendo, né, se desenvolve, morre, etc. Né? Então a estética se preocupa muito mais com como nós entendemos a experimentação estética e o conceito de belo, e a arte, então, ela é muito mais ampla do que simplesmente essa questão. Também essa é só uma questão mais conceitual para entender o que é aqui a arte e o que é a filosofia ou a estética enquanto uma disciplina filosófica, né? Então aqui, de certo modo, eu já mencionei a vocês, mas está aqui mais organizadinho, muito mais do que na minha cabeça, como vocês devem ter já percebido. Mas aqui nós temos, então, dois tipos de experiência estética, tá bem? Nós temos, de um lado, o subjetivismo, o sujeito, né, que é o sujeito que sente, que julga, e, por outro, a questão objetiva, os objetos que condicionam ou provocam o que sentimos e julgamos. Então, são duas perspectivas, né? Ou seja, como nós percebemos, ou como o sujeito julga, né, o objeto estético, ou o objeto, né, que condiciona e provoca o que sentimos e o que julgamos. Então, né, essa dualidade que está posta aqui, né? Então, a questão mais subjetiva, então ela está muito mais voltada, né, pelo seu nome, como, né, a questão aqui do prazer sensível, os impulsos, os sentimentos, as emoções, né, e está muito próxima aqui algumas correntes ligadas à própria psicologia, né, a identificação do estético, né, a questão da experiência estética com a questão psicológica ou a questão da psique humana. A questão, o aspecto objetivo, então, ele valoriza muito mais os elementos materiais, né? Aqui é som, cores, linhas, volume, né? A questão de forma, ritmo, harmonia, proporção, simetria, né? As formas no espaço, tempo, né? Para produzir, né, esses efeitos estéticos. Então, é bastante intuitivo essa diferenciação entre o seu subjetivo, né? A questão, obviamente, aqui da experiência estética, né? Ser subjetiva ou ser objetiva. Muito bem, o tema aqui, ponto 2, o belo. Tá? Então, é importante, sobretudo aqui que vamos falar um pouco mais da questão da filosofia antiga, entender que o belo, ele está, beleza, nós podemos falar do belo, do bom, ou na ordem, no bom, no bem, no belo. Então, o belo, ele tem sua importância, mas ele não é tão importante, por exemplo, quanto o bem, né? E quanto o bom. O bem sempre relacionado com a questão do conhecimento, né? O bem, conhecer o bem. O bom está sempre em relação ao quê? A agir corretamente. Então, o bem em relação à verdade, o bom em relação a uma ação que é correta e deve ser feita dessa forma, e o belo está relacionado ao quê, né? O belo está, de certo modo, aí ajudando, né, vamos dizer assim, esses outros dois conceitos, né? No fim, nós vamos entender, por exemplo, né, que a filosofia grega utiliza o belo, tem uma questão, um telos, né? Ou seja, tem uma questão de finalidade, né? Por exemplo, é bela uma ação
que promove um agir correto. Entendem? Então, o belo estaria submetido ao que é o bom, fundamentalmente, né? Então, nessa relação belo, bom e bem, né, é muito importante aqui na filosofia grega, né? Então, obviamente, o belo aqui tem implicações morais e intelectuais, né? Veja bem aqui, ó, a palavra arte, né, a palavra latina que derivou aí do grego, ela corresponde a técne, né, que significa todo e qualquer meio apto a obtenção de um fim determinado. Então, veja bem, arte aqui está associado à técnica, né? Ou seja, é de produzir algo que obtenha determinada finalidade. Então, quiserem, algo que para ser designado arte tem que ter um determinado fim. Estão entendendo? Então, vou só fazer um comparativo, e espero não atrapalhar no nosso raciocínio aqui, com o trabalho que a gente viu da lata. Vou chamar assim a lata, tá? Aquilo não tem uma finalidade. Qual é a finalidade daquilo, né, para a questão do bom, na questão moral, e do bem, para a questão da verdade, né? Então, para os gregos, esses conceitos estão muito relacionados, né? Enquanto, contemporaneamente, a arte, né, a manifestação artística, ela não precisa prestar conta, de certo modo, né, a esses conceitos. Não era para estar totalmente sublinhado em amarelo, assim. Mas por alguma razão, nós temos esse efeito estético aí. Nós temos, então, algumas acepções do belo, no sentido estético, né? Então, aqui, o belo é a qualidade de certos elementos, né, em estado de pureza, né, como som, cores agradáveis, né, figuras geométricas regulares, as formas abstratas, né, a simetria e proporções definidas, relações harmoniosas. Então, o belo, no fim das contas, nesse sentido estético, ele é o que é agradável para ver e ouvir. Então, aqui, ver e ouvir são, digamos assim, no quesito dos sentidos, né, dois sentidos de natureza intelectual, que ele vai dizer que proporcionam, então, aí essa condição para a gente ter a acepção do belo no sentido estético. E nós temos, portanto, uma acepção moral, tá? Que é essa acepção moral, nós estamos falando aqui, veja bem, nós estamos falando da acepção do belo, tá, gente? Então não esqueçam que nós estamos falando disso. E nós temos a acepção moral. Aqui, a beleza é o patrimônio das almas equilibradas. Veja bem, né? Deixa eu tomar um golinho da água aqui. Então, manter-se em perfeita harmonia consigo mesmo. Então, veja, não percam de vista em nenhum momento, gente, que nós estamos aqui falando do belo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma concepção moral. Veja bem, o bem e o belo unidos, tá bem? Vou dar uma respirada, porque, né, nesse processo todo de falar, né, eu me empolgo. Não sei se vocês são assim também. Quando a gente começa a falar e se empolga com um determinado assunto, a gente começa nem consegue mais salivar e fica querendo falar, então aí não consegue respirar direito, né? Então às vezes eu tenho que só fazer isso. Então a experiência estética nesse momento, né, é a experiência de simplesmente respirar e relaxar, né? Porque isso também faz parte do processo de aprendizagem. Bom, aqui, olha, já começa de novo. Sócrates, então, vai ensinar aqui, né, isso é muito importante ficar atento, né, eu venho chamando atenção, né, que tudo que se pode chamar de belo tem que ser útil, olha só. Por exemplo, olhos que não enxergam não podem ser belos, porque eles não preenchem a finalidade, né, com qual eles deveriam preencher. Então, falta aquela perfeição de um fim, que é o belo, então, o que é o telos, né, dos olhos. O telos aqui, gente, sempre que se fala telos, é finalidade, tá? Assim, por exemplo, né, qual é a finalidade da laranjeira, né? Produzir laranjas. Então, uma laranjeira que não produz laranja, ela não é bela porque ela não
não faz aquilo para qual ela deveria fazer, não cumpre sua finalidade. Bom, aqui a beleza, então, consiste nessa exata função de cada coisa, né? Essa utilidade que os objetos, tanto naturais quanto os objetos fabricados, eles devem cumprir, né? A poesia e a música, né? Por exemplo, as artes das musas, aí, que formam, de fato, a cultura grega, né? Esse complexo artístico, elas devem, toda essa estrutura, né, que compõe, vamos dizer assim, arte, elas devem servir para acalmar as paixões e não para excitar as paixões humanas. Então, ou seja, a poesia, a música e toda forma de cultura, ela deveria simplesmente produzir uma espécie de acalmamento das emoções e das paixões para que os seres humanos e as pessoas possam, a partir dessas artes, terem uma conduta moral melhorada. Por isso que a arte aqui, ela preenche uma finalidade moral. Então, o belo, no fim das contas, ele estaria a serviço do bem, tá? Do bom, desculpe, a serviço do bom, né? Então, essa relação é muito forte na filosofia grega. Aqui, uma interpretação de Aristóteles, né, desculpe, de Platão. Platão acredita que existe um mundo para além deste mundo, né, o que ele chamou do mundo das ideias. Este mundo das ideias, né, eu sempre brinco que não sei nem se o Platão acreditou na própria teoria dele, né? O mundo das ideias seria um mundo como se fosse, né, extraterrestre, pode ser, né? Metafísico, um mundo das almas, né? E esse mundo é como se fosse o mundo daqui, só que ele é um mundo melhorado. Vocês gostam da seriado Stranger Things? Se vocês gostam do seriado, vocês imaginam que é o mundo do Upside Down, né? Só que não é aquele mundo do Upside Down, porque é um mundo corrompido, né? Ele é o mundo do Platão é um mundo perfeito. É o mundo das ideias perfeito, tá? Então, lá nesse mundo das ideias, as coisas são perfeitas. E aqui na Terra, as coisas são cópias daquele mundo, né? Então, a beleza em si, a beleza universal, ela não pertence a esse mundo. As coisas aqui, elas são meras imitações. Então, a poesia, né, para Platão, ela é uma arte que se desenvolve de fato a partir da intelectualidade, né, da questão intelectual, porque ela tem uma certa criatividade. Mas para Platão, a questão da escultura e da pintura, para ele, elas tinham um caráter muito inferior. Por que elas tinham um caráter muito inferior? Porque a pintura e a escultura, elas são cópias de algo que o pintor e o escultor acabam vendo no mundo. Só que no mundo nós já temos cópias, então seria uma imitação da imitação. Por isso que o Platão vai dizer que a poesia até é algo que é importante, porque acaba, né, ajudando o homem a ter uma conduta moral melhor, né, à medida que a poesia contribui para acalmar as paixões, certo? Então, claro que se for uma poesia que instigue as paixões, Platão vai dizer, bom, essa é uma poesia que intranquiliza a alma e prejudica a elevação da alma, né? Considerando que Platão afirma que a nossa vida deve ser uma vida em busca, né, da verdade, e essa verdade é sempre ascender a este mundo das ideias, né? Então, a parte sensível do nosso corpo, né, veja aí, né, algo que a gente tem que cada vez mais tentar rejeitar, né? Nietzsche vai fazer críticas duríssimas a isso, né? Aqui, por outro lado, né, nós temos Aristóteles, que, então, discípulo de Platão, que vai dizer, não, peraí, não tem nenhum mundo, né, metafísico lá, não tem nada lá, está tudo aqui conosco, né? Ele vai dizer que existem, né, nós temos a natureza, por um lado, e nós temos os produtos da arte, por outro lado, né? Os seres naturais são originados de causas necessárias, né, da natureza, né? E os produtos da arte são decorrentes, então, desta praxis, né, do artista, né? E a natureza possui, então, esse movimento de geração e corrupção, né? A matéria e a forma acabam, né, se corrompendo no sentido de existir e deixar de existir, né? Eu coloquei até as 4 causas principais aqui em Aristóteles, para lembrar vocês, né? Por exemplo, né, a matéria é
do que algo é feito. A forma é a forma que aquela coisa tem, a causa eficiente é aquilo que produz determinada coisa, e a causa final é aquilo para qual algo foi criado, deve existir, certo? Então, por exemplo, matéria e forma, na natureza, nós temos a natureza forma e oferece a matéria. Na questão da arte, nós vamos dizer que o Aristóteles chega a dizer que é um prolongamento, né, para a natureza, é o próprio artista que tem a forma em sua cabeça, né, e escolhe um material, né, a forma, então a matéria, para poder, então, fazer a sua obra. Então, o artista também vai ser a causa eficiente, porque é ele que vai criar a obra e vai designar a finalidade da obra. Então, aplicamos as quatro causas aristotélicas nesse sentido. Então, aqui eu já mencionei, né? Então, difere da concepção platônica, né? Achando que não tem nada de... A forma da arte está na cabeça do autor, e ela é um tipo, né? É um ato da inteligência, né? Aí a praxis humana, né? Que vai determinar, então, a matéria, gerando um novo ser, que se denomina, então, aí de obra. Então, a natureza seria uma espécie de arte da inteligência divina, e a arte seria, então, um prolongamento da natureza, né, porque acrescenta à natureza elementos novos que são produções do ser humano. Aqui, gente, é muito importante, aqui a Poética é uma obra aristotélica, né? Nós temos aqui a questão da natureza, de novo, fazendo imitação. A imitação é muito importante dentro da filosofia grega, né? E nós temos, Aristóteles trabalhou com a epopeia, com a tragédia e com a comédia, tá? E todas elas tentam imitar aí, a essência comum é imitar a realidade humana e a natural, tá? Então, ele tem por objetivo, né, vamos dizer assim, a tragédia, ela visa retratar ações humanas, ações onde tem deuses, semideuses, né? E a comédia, para Aristóteles, veja bem, a comédia tem um retrato mais, ele vai colocar, não tão bom, não é algo bom. A tragédia, em Aristóteles, ela é muito importante, mas a comédia não é. Né? Tragédia e comédia, então, elas imitam por meio dos atores, dos agentes, né? E normalmente, na tragédia, são sempre pessoas, né, fortes, né? O próprio Aquiles, né? Na tragédia, né? É uma epopeia. Tá. O Édipo, né? Como exemplo na tragédia, no rei Édipo, né? A comédia, né? Então, são sempre... e na comédia são pessoas mais comuns, tá? A epopeia, então, é uma maneira de imitar, mas através da narrativa, tá? Então, eu trago aqui, por exemplo, um exemplo de tragédia. O rei Édipo de Sófocles, lá, né? Então, aí eu peguei para a gente também já aproveitar a questão de experiência estética, né? O trazer a arte para nós entendermos se essa, por exemplo, nós concordaríamos que esta obra de Gilles Rost, de 1553, que é uma obra neoclássica, né, que visa a pureza, a harmonia das formas, inspiradas nas artes greco-romanas, renascentista, né, o realismo, o racionalismo, que tem todas essas características, é uma obra de arte que nós poderíamos dizer como bela, né? Então, mas não percam o ponto, esse é um exemplo de tragédia. Né? Então, aqui, o rei Édipo, né, aquela história toda do rei Édipo. Exemplo de comédia. Lisistrata. Eu não sei se é Lisistrata. É uma comédia famosa de Aristófanes, né? Lá, Lisistrata significa que dissolve o exército. A personagem principal da peça, veja bem, é uma mulher ateniense que tenta, junto com outras mulheres, acabar com a guerra do Peloponeso através de uma greve de sexo. Tá? Então, é uma comédia. Aqui é como se fosse uma escultura, eu acho, né? Em companhia de outra. Lisistrata é companhia com outras mulheres, aqui 350, 325 a.C.
Então, um exemplo de comédia. Uma epopeia, então nós temos a famosa, a Ilíada, né? A Odisseia de Homero, a Ilíada, né? Aqui nós temos, então, dentro da Ilíada, né, a ira aqui representada por, na obra do Eugène Giraud, que é a ira de Aquiles diante da morte de Patroclo, né? Nós temos aqui uma obra do Rococó, que o Rococó tem essa questão aristocrática, valorização da delicadeza, o culto à beleza, decorativa, preferências, linhas, curvas e simetria. Então, nós temos aqui um exemplo de epopeia aqui, né, representada por esta obra aqui do Giraud, né? Mas aqui, obviamente, né, é uma parcela mínima, né, da obra, da grandiosa obra de Homero. Bom, então, veja bem, Aristóteles está preocupado, muito preocupado, e acha que a tragédia é muito importante, porque a tragédia ela tem uma função educativa. Ela tem uma educação de produzir a catarsis, ou a catarse, que é um tipo de purificação, né, ou uma neutralização dos sentimentos excessivos daqueles que estão como espectador da tragédia, tá? E que ela possa produzir no espectador um equilíbrio que redunda em um novo sentimento, que é um sentimento mediano. O que é um sentimento mediano? Né, Aristóteles acredita que a virtude é o caminho do meio, certo? A virtude é o caminho entre dois vícios, né? Ou seja, ser medroso demais e ser uma pessoa sem prudência nenhuma. Qual que é o caminho disso? Ambos são vícios. Aristóteles vai dizer é ser corajoso. Ser corajoso significa ter medo e não ter medo ao mesmo tempo. Então, por isso que ele acha que a tragédia, vendo todo aquele enredo que acontece, ela deve provocar nas pessoas esse processo pedagógico de que as pessoas devem se conter em suas ações. Né? Aqui, de novo, né, decorre então aqui que as ações grandiosas e elevadas, né, os caracteres bons e nobres, possuem beleza moral, né, que é própria da Ágora, são dignos de imitação para a arte. Então, isso é na tragédia. A comédia, que representa o feio aqui nesse sentido, como aquilo que, por ser moralmente disforme, provoca riso. Então, a comédia, ela não tem o mesmo impacto que deve ter a tragédia, né? Ou não consegue causar o mesmo impacto de produzir essa neutralização de sentimentos excessivos. Bom, aqui nós vamos dar um saltinho, então, porque é muita coisa, né? Então, eu escolhi umas passagens. Tomás de Aquino, né? Então, obviamente, aqui de novo essa relação verdade, bem e belo, tá? O bem, né? Claro, aqui nós estamos na Idade Média, então aqui a gente sabe que a religiosidade é muito marcante, né? O bem é aquilo que o homem deseja possuir, e a verdade é o que ele busca aprender intelectualmente, tá? Então, veja bem, o bem está relacionado à questão moral, então ele quer produzir o bem a partir das suas ações. A verdade é que ele busca encontrar, é uma questão da intelectualidade, não é verdade? Então, são coisas diferentes, né? Querer a verdade e querer o bem. Uma é a ação, o outro é uma intelecção. O belo, que se relaciona com o bem e com a verdade, não tem a desejabilidade do bem, pois só se impõe a nossa contemplação, né? E ele só produz um deleite. Então, veja bem, de novo, o belo não é tão importante quanto o bem e a verdade, porque ele tem mais esse caráter de contemplação, né? De deleite da contemplação que traz para o espírito, certo? Então, nesse sentido, também aqui uma subjugação ou, né, uma certa escalonamento, né, desses três elementos, né? O bem, a verdade e o belo. Aqui, também claro, ele está ali falando numa perspectiva mais geral da sua filosofia, né? O Tomás de Aquino, que é um aristotélico, né? E segundo o Aquino, então, para se dizer que algo é belo, nós teríamos que ter 3 critérios. Primeiro, a integridade ou a perfeição. Ou seja, algo tem que ser íntegro, né? O que a ideia é de adequação, que é a relação entre partes e o todo. Ou seja, uma flor ela para ser bonita, ela precisa ser íntegra, ou seja, ela tem que ser uma flor, não pode ser metade da flor, porque ela não tem integridade.
A segunda, ela tem que ter proporção de vida ou consonância, uma certa harmonia. Então, a flor, sendo inteira, ela tem que ter uma certa, né, proporção, não, né, não pode ter uma pétala gigante, uma pétala minúscula e assim por diante. E, por fim, o esplendor, que nos leva a chamarmos belas as coisas de colorido brilhante. Então, aí, né, uma flor que é íntegra, que tem as suas pétalas em harmonia e consonância, ela tem o seu esplendor, a sua beleza, a sua coloridade. Né? Então, essas seriam algumas as condições para ser bela. Aqui eu trago para nosso processo de conhecimento estético e arte, né? Aqui a Madonna Rucellai, de 1285. Opa, vou ligar aqui, ó. Vai cair. De Duccio de Bonisegna, né? Aqui eu acho que não é, eu acho que é uma pintura em quadro, gente, né? E se eu não me engano é uma pintura iconográfica, né? Ou seja, né, lá nos meus tempos que eu estudei em um seminário, nós tínhamos os ícones, né? E os ícones, eu não me lembro direito, né? Mas eles tinham, era uma releitura de uma passagem da Bíblia, né, representada dessa forma. Vocês podem ver que ela é feita de ouro, né, também. Aqui nós temos um mosaico da Virgem Maria na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, né, veja que... Então, a obra de arte nesse período, né, vamos dizer assim, nós falamos de Tomás de Aquino e a sua questão de como o belo aparece em uma questão estética, e agora a gente está então dando uma olhadinha como a arte se manifestava nesse período. Então, veja, né, como acaba, às vezes, sendo elas sincrônicas, né? Que uma obra maravilhosa, né? Estão vendo, né? É um mosaico, né? Lindo, maravilhoso, né? Aqui um pouquinho mais sobre essa questão que eu venho falando, né? A arte, realidade e a questão da imitação, né? Então, a poesia, a pintura, a escultura, música, né? Todas elas são essas artes miméticas, né? Ou seja, utilizam a imitação. Nós já falamos, né, eu já adiantei para vocês, que a interpretação socrática, ela diz, né, que o escultor e o pintor, eles não trabalham com a ideia de beleza em si, né, porque eles estão imitando uma coisa que é já uma imitação, olhando para o mundo. Eles acabam não olhando, né, para o mundo onde a beleza universal existe. Então, essa é a interpretação socrática. Aristóteles, como já falamos, ele diz que a arte ela possui uma semelhança com o real, ou seja, uma verossemelhança com o real, e que a causa, olha aqui, lembrando das 4 causas, né, que a forma da obra está na mente do artista que escolhe o material para trazer à luz, né, a sua forma, né? Então, nesse sentido, Aristóteles é muito mais, né, embora, né, acaba sendo, então, a arte um prolongamento aí da tendência natural, né, do que o homem tem de criar, né, no mundo. Então, o belo natural. Aqui nós estamos falando, então, mais em relação ao renascentismo, né, que aqui no século XIV e século XVII, né, em que os artistas, então, começam a entender, imitar a natureza, o que tem de essencial e perfeito, né, obviamente que a gente está falando dessa questão da imitação, né, e a natureza, então, é entendida aqui como um ser vivo, animado, regido por leis intrínsecas, né, que governam o curso dos astros, etc. Então, esse é o elemento belo, imitação no Renascimento, né? Aqui também nós temos, por exemplo, como artistas como Alberti e Leonardo da Vinci, reivindicando para a pintura, para a escultura, para a arquitetura, a condição de atividade intelectual. Ou seja, querendo dar a estas artes, né, vamos dizer assim, em sentido estrito aqui, a condição também de atividade intelectual, não só como uma atividade de imitação de um mundo que não é verdadeiro, né? O Platão conferia essa atividade intelectual unicamente à poesia, porque a poesia, lembra que eu mencionei no início, a poesia ainda tinha uma atividade intelectual diferente do pintor, diferente do artesão, né? Então aqui nós já temos uma mudança muito séria em relação a como entender a escultura, né, a arquitetura, a pintura. Aqui eu trouxe, então, aqui em relação ao Renascimento,
né, algumas elementos que vão ser muito importantes, como o racionalismo, o cientificismo, o antropocentrismo, ou seja, essa colocada do homem, né, como centro do universo, o classicismo, essa inspiração, né, na antiguidade clássica grego-romana. Eu trouxe aqui como exemplo de arte, né, o Homem Vitruviano, de 1490, do Leonardo da Vinci, né, é um clássico, né? A Pietà, de Michelangelo, essa obra maravilhosa, né, se não me engano está no Louvre, de 1475, né? Aí é a data, ela é de 1499. Não poderia faltar, né, a Escola de Atenas, de Rafael, de 1509, essa pintura magnífica, né, que o autor faz, que o artista faz. Bom, nós chegamos então ao momento que um autor famoso, o Immanuel Kant, aliás, né, é o autor que me dediquei muito tempo na minha vida, ainda trabalho com ele, né, mas é o autor que eu fiz minha tese de doutorado, mestrado, TCC, né, praticamente nasci com Kant na mão, com as obras do Kant. Nasci no sentido acadêmico, né? Então, o Kant acha que nós temos duas fontes do conhecimento. Eu vou tentar resumir Kant para vocês aqui. A sensibilidade e o entendimento. Nós captamos as coisas no mundo pela sensibilidade, né? Ou seja, o copo que eu acabei de pegar, eu capto ele pelos meus sentidos, olhar, visão, né? Mas eu preciso de um processamento que se chama de entendimento. Então, aquilo que chega nos meus sentidos, eles são informações desconexas que são processadas pelo meu entendimento, né? Então, é sensibilidade e entendimento. Kant também vai dizer que, e a partir daí, só para finalizar essa parte do como nós conhecemos o mundo, se eu capto as informações de que eu tenho um copo na mão e eu consigo processar essa informação, eu conceituo copo. O copo agora é um objeto que eu conheço, é um conceito que eu conheço. Assim que a gente pode falar, né, um copo que a pessoa sabe do que se trata. Então, né, só que o Kant, muito inteligente, e ele talvez seja um dos primeiros que faça isso, vai dar dignidade ao juízo estético. O que ele vai dizer? Olha, na vida, nós fizemos conceitos de conhecimento, como o conceito de copo. Nós conhecemos o copo. E nós temos conceitos morais, por exemplo, que são os conceitos morais, ou aqueles que estão, conceitos morais não existem, mas os juízos morais são aqueles que estão relacionados com a nossa ação. Mas ele vai dizer, o juízo estético, ele não é um juízo de conhecimento. Quando a gente fala copo, a gente é um juízo de conhecimento, mas não tem juízo estético nisso. Quando eu falo que aquela ação é boa, não tem, né? O que tem de juízo estético nisso? Aí o Kant vai dizer, então, nós temos um juízo moral, um juízo de conhecimento, e nós temos um juízo estético. Aí o Kant vai dizer, nós temos um juízo estético, gente. Por isso que ele escreve 3 críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, ele fala primeiro do conhecimento, segundo do agir moral, e a crítica da faculdade de julgar. Então essas 3 críticas, na última ele vai falar só sobre o juízo estético. E ele vai então dar esta autonomia que a estética precisava, né? Então, ele vai dizer que ele tem uma autonomia, o juízo estético, tá? Então, veja bem aqui, o belo manifesta-se, né, por intermédio do juízo estético, os juízos do gosto, como também eles chamam, né, que são fundamentados numa satisfação interior nossa, veja bem, né? E essa satisfação é desinteressada, gente. É desinteressada por quê? Contemplativa. Por que ela é contemplativa? Porque quando nós temos um objeto que nós queremos ter uma experiência estética, esse objeto ele não pode ser um objeto de conhecimento, nem um objeto de agir moral. Por isso que ele é simplesmente contemplativo, vocês estão entendendo? A gente não quer conceitualizar para conhecer um objeto estético, a gente só quer contemplar ele de um ponto de vista lá, né, interior, certo? Então essa é a sacada que o Kant teve, né, de mostrar isso. Mas o Kant diz mais. Ele vai dizer assim, ó, o prazer relacionado com o belo tende a universalizar. E aí a gente, o que esse cara está dizendo? Que o belo é universalizável?
Olha só a sacada. Ele está dizendo que muito mais importante do que o objeto que nós estamos tendo na frente para ter um juízo de gosto é a capacidade que nós temos, né, de sentir e pensar o gosto. Então, na verdade, o que ele está dizendo é que é muito mais importante que os objetos, é a nossa capacidade de sentir e ter esse momento com os objetos. Certo? Então, ele vai dizer, essa partezinha ali, né, que eu trago aqui no slide, né, o juízo de gosto ou o juízo estético, ele acaba sendo universalizável, né? O seu objeto provoca a adesão de outros sujeitos conscientes, na medida em que prazer desinteressado não é uma satisfação confinada e particularizada de um indivíduo, mas depende da capacidade de sentir e pensar comum a todos os homens. Isso quer dizer o quê? Se a gente não entende o Kant, a gente vai entender, mas como assim que ele está dizendo que a gente pode universalizar algo como bonito? Não. O que é importante para Kant é a nossa capacidade, então, de ter essa experiência, e por isso que tende a universalizar-se. Tá entendendo? Então, por isso que o juízo estético em Kant ganhou tanta importância, né? Então, o que vai dizer? Se nós compararmos com Aristóteles e Platão, ali o Platão saiu com P a mais, eles pensavam que a arte tinha um fim, né? O fim, sobretudo Platão, né? Que a arte tinha que ter um fim, né? As coisas lá, tudo, a poesia não podia né, causar muitas emoções, etc. O Kant vai dizer, bom, se nós olharmos para esse tipo, como eles pensavam a arte, eles pensavam a arte como se fosse conceitos do entendimento, eu coloquei, mas o que em outras palavras, como se fossem objetos do conhecimento científico. E não são, a questão da arte não é objeto do conhecimento científico, nem do conhecimento moral. A questão do juízo estético, ela é uma questão de juízo estético, né? Bom, Hegel, então, vai num outro sentido, né? Ele vai dizendo, então, que a arte vai acabar, né, encarnando o espírito na matéria. Então, Hegel tem toda uma teoria, né, que cada tempo tem um espírito, que ele chama de Volksgeist, né, o espírito do povo, né, ou o Geistzeit, né, o espírito do tempo. E as formas, né, e a arte é uma forma, né, de exteriorizar esse ideal, né, a ideia de beleza que acaba se manifestando na arte. O Hegel ainda também associa, né, essa questão, a arte acaba ainda assim sendo subordinada a uma questão racional, que ainda é a questão mais a superior de verdade, né, mas a arte também é uma forma aí de manifestação do espírito. Chegando, agora a gente vai chegar, gente, é também importante vocês verificarem que nós já estamos aqui dentro do século XIX. Então aqui começa-se a questionar muito essas teorias do sujeito, onde o sujeito é muito poderoso. E Nietzsche é um deles, né? O Nietzsche, ele vai dizer que a vida é um fenômeno estético, né? A aparência importa mais do que a verdade. Veja bem o que ele está dizendo, gente. Ele está quase dizendo tudo que a gente falou aqui. Lá o Platão dizia que a gente tinha que olhar para o além, né? Aliás, o Nietzsche faz uma crítica duríssima a essa ideia do ideal ascético nas suas obras sobre a origem do bem e do mal. E ele diz que a vida é um fenômeno estético, ou seja, né, nós estamos aqui e agora, não tem que ficar olhando para outro lugar, é isso que importa. E ele vai dizer que existem dois impulsos, né, o impulso apolíneo e o impulso dionisíaco. Claro, um referente a Apolo, né, Deus aquele que conduzia o sol, o Deus da luz, da razão, e o Dionísio, que era o Deus da farra, o Deus da festa, o Deus da alegria. Então, o dionisíaco é essa tendência para o êxtase, né, predominante nas orgias dionisíacas, nos bacanais, na célula máter do canto, da dança, que deram origem à tragédia, na efusão emocional, provocado pela música. Então, ou seja, é vida, é alegria, é pulsão, né? O apolíneo pelo contrário, é a forma bem delineada, é a medianidade lá do Aristóteles, é a razão moral kantiana, tá? Então, esses são os impulsos. E a gente vai dizer, olha, gente, não vou dizer nada para vocês, mas vocês só têm uma vida, então escolhem bem, pelo amor de Deus, né? Então, aqui eu trago o Baco, né, que é de Caravaggio, né? O Baco que é Baco para os romanos, né, e Dionísio para os gregos. Ou contrário, não me lembro.
fica a dúvida. Mas aqui o Deus Baco, né, aqui representado aqui pelo famoso Caravaggio, né, uma pintura barroca que traz aí religiosidade, realismo, busca da fé por meio do sentido, sensualidade, conteúdo emocional, luz de sombra. Então, o Nietzsche já diz que a arte é muito mais do que se disse antes, vocês estão entendendo? É isso que eu quero mostrar para vocês, como a arte vem se desenrolando, né? Aqui a realidade da arte, aqui eu trago então o Benedetto Croce, já com um pé dentro do século XX, né? Sobre a questão da expressão, né? Aqui ele traz uma definição do que significa a expressão. A expressão é o conjunto de efeitos exteriores da consciência, efeitos esses que são sintomas de processos interiores, né, da nossa psique, ou sinais de estados psíquicos, sentimentos e emoção. Então, aqui já há uma defesa, né, da que a arte nasce da intuição e dos sentimentos do artista, né, que vai aí prescindir, então, dessas questões da questão da universalidade, daquilo que se produz, se quiser ainda, uma preocupação de reproduzir o objeto da forma como ele é, né? Então, o essencial aqui é o que é vivido pelo artista, né? E acaba, então, vamos dizer assim, cada vez mais desvinculando a relação entre arte e a verdade. E a verdade aqui, obviamente, no sentido racionalista, né? Ou seja, a arte tem que representar a verdade, ou aquilo que o mundo é de fato. Não, a arte não tem que se preocupar com isso, né? Ou não só com isso, se quisermos. Então, a transfiguração ou morte? Bom, o Hegel, né, eu acabei de mencionar ali, lá no século XIX, ele vai dizer que a arte está acabada, vai morrer a arte. Tá? Ele julgava que a poesia não ia mais existir porque já não encontrava mais uma época que era boa, né? Eles eram uma época demasiado prosaica, vulgar a sua época, né? O Hegel viveu ali na primeira metade do século XIX, né? A sociedade civilmente organizada, né? Já tínhamos ali o império da lei, ele vai dizer, a hegemonia do Estado, né? Haviam sacrificado a antiga estrutura dos heróis, né? Que vicejavam na epopeia, então, ou seja, olha o que o Hegel está dizendo, às vezes não dá para entender. Está dizendo, né, que a organização do Estado, né, o império das leis já não dava mais espaço para aqueles, uma guerra, talvez, né, onde saíam as pessoas matando umas outras, né, para ter os heróis, etc. Né? Mas o que ele fala? A anulação dos conflitos fundamentais de que puderam nascer as grandes tragédias clássicas. Então ele está dizendo que esse novo modelo da sociedade que está sendo posta, inclusive ele viveu um pouquinho da primeira parte da Revolução Industrial, né, vai dizer que a arte está morta, ou seja, não há mais espaço para se fazer tragédia, epopeia, etc. Então aqui tem um pouco né, desse espírito melancólico, né, de voltar aos gregos nesse sentido, né? Então o Hegel anunciou o fim da morte. A corrupção da consciência, o Herbert Reed, né, aqui já também dentro dos anos, atravessando o século XIX para o século XX, vai dizer que a consciência vai acabando se corrompendo, no sentido que não há uma consciência comum, né? Então são elementos que são importantes para se pensar, né, a questão estética e a questão da arte, né? Por exemplo, não há mais uma concepção de mundo unificadora. Por exemplo, nós tínhamos em alguns momentos, né, a religião católica como dando essa liga social, né? Mas com o passar do tempo, né? E com as próprias teorias filosóficas, como o liberalismo, né? Que é inaugurado lá por John Locke e outros pensadores, o Kant, né? Vão prezar pela liberdade, e a liberdade necessariamente vai fazer com que as sociedades fiquem cada vez mais desconexas naquilo que acreditam e defendem, porque faz parte da liberdade, e a liberdade, por natureza, é poder se expressar da forma que achar melhor, né, desde que esteja dentro de um contexto que respeite os outros, né. Nós também temos uma sociedade capitalista agora, né, consolidada, né, cindida por classes antagônicas. Então aqui, né, as várias classes, as várias reivindicações de cada classe. Não há fé coletiva. Então, e por outro lado, nós temos então também o quê? A conquista, o artista que conquistou, né, a liberdade de criar, que se vai se desvinculando, primeiro, da tutela da igreja, segundo, do patronato na nobreza, né, que esteve sujeito aí do século XVI ao século XVIII. Né? E depois, né, passou no século XIX a experimentar a servidão, olha só,
decorrentes da economia capitalista, que o forçou a produzir para o mercado e a sujeitar-se às leis comuns de concorrência. Então, tudo isso, segundo ele, vai transformar, né, e corrompe a consciência, segundo ele, né, essa dissociação entre sensibilidade e pensamento, né, e que corrompe, de fato, aí, a consciência das pessoas. Nós temos também outro diagnóstico, né, que é o Luiz Mumford, dizendo, então, que há aí o tecnicismo, a influência da técnica como né, que se consolidou no segunda metade do século XIX, início do século XX, até hoje, né, o tecnicismo, acaba, né, um meio de pensar técnico, um modo de pensar técnico, ele vai causar um impacto negativo na sensibilidade artística, né? E o modo de pensar técnico acaba colonizando, né, a própria ideia da arte, da função estética, né? Então, ele vai dizer que a linguagem instrumental da técnica vai se infiltrar nos setores das vidas e vai acabar, né, desgastando a própria sensibilidade, né? Por exemplo, a objetividade e o rigor substituem a imaginação. Então, o tecnicismo é marcado por rigor e objetividade. Então, a arte acaba sofrendo em relação a isso, né? Então, o que a gente vai acabar acontecendo, né? Ele vai dizer que essa impotência neurótica, né, ou neurótica do artista vai acabar sendo um ímpeto destrutivo, né, e vai acabar trazendo alguns movimentos que são insurrenciais, né, como o dadaísmo e o surrealismo, tá? Então, nós temos aí um tipo de desvinculação violenta, né? Uma linguagem que vai ser chocante, contraditória, liberta dos nexos lógicos, né? Injustamente para ser absurda, como deveria ser. Tá? Mas não só isso também, ele vai dizer que acaba que os aparatos da técnica, né, os recursos da mecânica, os restos, detritos das coisas fabricadas vão acabar, de certo modo, também entrando na própria arte, né, para fazer aí a serem utilizados como materiais da arte. Eu trago aqui, então, por exemplo, nesse movimento, né, que nós estamos falando aí desses diagnósticos, né, o Marcel Duchamp, né, que é um representante do dadaísmo, né, que tem um movimento né, que se mostra ali, né, o dadaísmo, olha só, ele vem da palavra dada, que pode significar muitas coisas e coisa nenhuma. Eles utilizam objetos fabricados, handmade, né, e satirizam a civilização da técnica e guerra. Aqui nós temos a fonte e a roda de bicicleta do Duchamp. Tá? Então eles satirizam esses elementos. Eu tenho aqui, artistas tentam vencer uma alienação que parece irrecuperável, utilizando então como fez Kurt Schwitters, né, com suas montagens e colagens dos materiais pobres, né, os resíduos da indústria, né. Nós temos aqui The Cherry Picture, na primeira, de 1921, e o The Aphorism, né, que é aí o segundo. Temos também o surrealismo, né, que volta, o surrealismo vai insistir então na necessidade de luta contra a razão para salvar a imaginação, né, e proclamando como dogma artista a revolução absoluta, a insubmissão total do indivíduo à sociedade. Então, eu cito aqui o Salvador Dalí, né, a persistência da memória, nesse primeiro quadro, e a crucificação de 1954. E é esses dois. Então, outra questão importante, a revolução do ídolo, né? A revolução que causou o dadaísmo e o surrealismo é um aspecto da questão. E como destaca então o Hans Selmayr, a atividade artística vai também se aliar à técnica industrial, né, e com a ciência, que vai absorver esses processos de fabricação e construção, junto com as abstrações que a própria revolução dadaísta e surrealistas trazem. Então nós temos aí, por exemplo, o futurismo, né, contribui para alternar a fisionomia da arquitetura, da pintura, da escultura, levando ao extremo determinadas conquistas estéticas do século passado, início dele. Eu trago aqui as obras do Giacomo Balla, né, o Dinamismo de um Cão na Coleira, o primeiro, e o Spinning Automobile, né, que é de 1912. Então, veja aí como é, então, uma obra futurista. O cubismo, então, nesse sentido, também ele propõe uma visão múltipla dos objetos, dando o primeiro passo para o abandono da representação realística, meio, as linhas, a cor, vão converter-se em objetos diretos da composição pictórica. Um clássico, né, Pablo Picasso, né, na obra Guernica, de 37, na primeira, né, a pena que são pequenas, e a Mulher de Ángel,
de 1955. Lindas obras, né? No abstracionismo, o objeto é si mesmo uma forma autônoma, uma construção, rompe com escolas renascentistas e abandona a questão da realidade. O Kandinsky, né, que é o pai, né, do abstracionismo, ele se diz criar uma obra de arte é criar um mundo. Aí eu cito algumas, trago a obra Estudo de Cores, Quadrados com Círculos Concêntricos, de 1913, tá aí o quadro, né? E a primeira aquarela abstrata, de 1910, é o quadro que ele chama, na verdade, o quadro da virada para a virada do abstracionismo, do Kandinsky, né? Eu trago também, né, George O'Keeffe, do abstracionismo, Sunrise, nessa primeira, e na outra, Music, Pink and Blue. São obras famosas, né? As obras da O'Keeffe são caríssimas, as obras dela, né? São caríssimas as obras da O'Keeffe. Aliás, todas, de quem eu citei aqui, né? Não tem um que seja uma obra que um dia eu poderei comprar. O construtivismo também, né? Que é um tipo de, uma obra, um tipo de abstracionismo, né? A elaboração de formas plásticas, né? Que consistente, algumas das quais traduzindo funções geométricas simples, mas essas esculturas parecem objetos técnicos que são, no fim, desprovidos de uma utilidade. Lembram, né? Lá nós falamos no início com Platão que toda obra de arte é que tem uma função, uma utilidade, senão ela não era bela. Aqui, justamente esse é o ponto, né? O Naum Gabo, então, um deles aqui, que essa é a cabeça número 2, a primeira, e a segunda é a Construção do Espaço, de 1939. Nós temos também aqui, eu trago aqui o construtivismo e o concretismo, né? Surge o objeto plástico, aí eu trago aqui Theo van Doesburg, um neoplasticista, né? Contra a composição 5, na primeira obra, e a segunda é Composition 7, né, de 1917. Veja, né, como vai mudando o estilo de cada artista. Bom, aqui é uma questão de um balanço de perspectiva, já indo para o finalmente, né? Sim, Juliano. Sim, tá. Então aqui questiona um pouco, né, se a questão da abstração acaba sendo uma desumanização da arte, mas pelo contrário, vai dizer, né, claro, o artista agora, né, se prende só no mundo movediço das formas, né, o humano teria sido expulso das pinturas, né, mas também oferece, obviamente, uma maior liberdade de criação, né, e um impulso artístico, portanto. Então não é uma manifestação, né. Aqui o Malraux acaba citando, né, que a arte foi desacralizada, né, desde o Renascimento, né, que se perdeu essa ideia da arte em busca da divindade, se desacralizou a arte, né, e a arte conquistou uma autonomia, né. Esta aura que o Walter Benjamin vai dizer seria uma espécie de transcendência que assinala a presença única e singular das obras de arte. Então, a aura seria isso que dá essa unicidade, uniquidade, né, da obra de arte, essa aura, né? Mas, obviamente, que já houve, então, esta perda desta aura, e o diagnóstico do Benjamin é que, né, as questões técnicas de reprodução de imagem, como fotografia, cinema e televisão, né, a perda da aura da obra de arte, né, que produzidas, divulgadas e vulgarizadas para satisfazer as necessidades das culturas de massa, né, multiplicam-se em grande número, formando-se assim familiares e banais. Então, está associada também a um tipo de indústria, né, a perda da aura, que é a indústria aí da televisão, do cinema, da fotografia e, obviamente, daquilo que a ciência, né, desenvolveu para produzir fotografias, né, cinema e televisão. E para finalizar aqui, o paradoxo de Ortega, no seu ensaio Desuminação da Arte, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset é um nome único, tá? Porque às vezes, na primeira vez que eu li, parecia que eram duas pessoas, quando eu estava na graduação. Ele propõe um autor muito bom, é um autor espanhol. Ele propõe que o seguinte paradoxo: a arte atual é aquela que não existe. Então, bom, como assim? A arte atual é aquela que não existe? Por isso que é um paradoxo, né? Então ele chama a atenção para o fato de que essas manifestações artísticas contemporâneas estão totalmente desligadas com o passado. Então a arte, no fim das contas, contemporânea, é a arte só de sua atualidade que dispõe. Por
Por isso que a arte atual é aquela que não existe, porque ela dispõe apenas de sua atualidade, sem conexão, né? E para finalizar, Juliano, me permita, só eu tenho mais 3 minutinhos, né? Eu quis trazer muitos elementos que eu mostrei, né, de vários, né, não quis trazer todos os movimentos históricos, né, o impressionismo, expressionismo, são lindas as obras, né, de Monet, e todas as outras obras que poderiam ser mencionadas aqui. Nem a Mona Lisa agora, né, que ela levou uma torta na cara, coitada da Mona Lisa, ontem foi, né, querida da Mona Lisa, levou uma torta na cara lá no Louvre, alguém jogou uma torta nela, né, não sei se vocês viram essa notícia. Aqui tem alguns exemplos de arte, tá, contemporânea, como a pop art, o minimalismo, a arte conceitual, o hiperrealismo, a land art e a street art, tá? Só aqui alguns quadros para vocês também entender como a arte contemporânea, ela é também, de certo modo, reflexo de tudo que nós vimos, sabe? Então a arte também é uma manifestação humana, uma reação ao tempo, né, uma leitura do tempo em que nós vivemos. Então nós temos aqui a pop art, né, do Marilyn Monroe, aqui o Andy Warhol, né, famoso, né, o Andy Warhol foi vendido recentemente esse quadro por uma fortuna, né, e tem muitos outros artistas aqui, né. Nós temos o minimalismo aqui do Saul Levitt, né, veja como é, né, vocês podem depois, obviamente, pesquisar para entender um pouco mais sobre quais são as características de cada movimento, né. A arte conceitual do brasileiro Ciro Meirelles, né, então também aqui né, são várias garrafas de Coca-Cola, né? O hiperrealismo de Ron Muck, né? Aqui vocês estão vendo as proporções, ele é conhecido por essas obras hiperrealistas, né? E de proporções gigantescas, né? Estão vendo as obras ali, né? Tem até uma pessoa do lado para a gente entender a escala. A land art, né? Que são uma arte feita na Terra, né? Do Robson Smithson. Aí nós temos essa espiral. E a street art, nós temos o George Celaron, né, aqui na famosa escadaria do Rio. Mas, obviamente, né, o aspecto a arte é muito gigantesco, né? Hoje em dia nós temos a arte no corpo também, né, para quem gosta da tatuagem, né? Então nós temos inúmeras manifestações, o grafite também. Então, contemporaneamente a arte está muito mais diluída, né, em várias formas, na performance, na arquitetura, né, na questão plástica, né. Então a arte é gigantesca, é uma grande expressão do ser humano. E a estética, então, cuida de como nós conseguimos ter, afinal, como nós temos nossa mente, nosso intelecto, ou a relação dessas duas coisas, como este fenômeno do objeto chega até nós, né? Digamos assim, como ela nos afeta. Também. Obrigado, Juliano. Eu sei que passei um pouquinho, uns minutinhos do tempo, mas eu queria mostrar, eu acho que a questão visual ela é muito importante para a gente também ter esse movimento de compreender, né? Não, eu que agradeço, Keberson, pela exposição, esse verdadeiro panorama, né, da arte, né, no século XX, enfim, desde os primórdios, né, como você apresentou. De fato, são muito instigantes, né, os diferentes tipos de movimentos, né, esses que você apresentou, especialmente do século XX, né. Para quem é da filosofia, pode eventualmente encontrar alguns ecos, assim, né, na filosofia da linguagem, por exemplo, né, já que muitos artistas, né, muitos movimentos procuraram encontrar algum tipo de fundamentação, assim, ao longo do século XX, e alguns deles procuraram se apoiar na filosofia da linguagem, especialmente né, no caso da arte conceitual, enfim, né. A gente tem, por exemplo, coisas que são muito semelhantes, como você mostrou agora, os ready-mades, né, do Duchamp, enfim, que numa leitura de filosofia da linguagem, a gente poderia dizer que é uma espécie de subversão do sentido, né, ao você dar um outro uso, especialmente seguindo a ideia, né, do significado como uso lá do Wittgenstein das investigações filosóficas, né? Então você subverte o uso, você atribui um uso
completamente diferente para algo, como, né, um mictório se transformar numa fonte, né? E ao mesmo tempo a gente tem os remakes do Andy Warhol, né? Que aí é um outro movimento também, né, interessante, que é uma espécie de esgotamento do sentido, né? Porque é aquela ideia de produção industrial, enfim, né? Em que a duplicação, né, enfim, ao infinito, né, da obra, assim, faz com que ela esgote completamente seu sentido, né? Daí a ideia de, enfim, fazer uma exposição com caixas de sabão em pó, ou retratos da Marilyn Monroe, ou das sopas, enfim, Das né? sopas, é. Então, bem, muito interessante, assim, né? Mas, enfim, não quero aqui monopolizar a conversa, né? Mas queria te parabenizar pela exposição e acho que foi bem interessante para a gente que está, né, propondo esse seminário, né, sobre arte, tecnologia e tópicos filosóficos relacionados. É interessante a gente ter, né, esse panorama, né? Até para a gente poder compreender melhor, né? Enfim, as perspectivas que vêm sendo apresentadas, né? Estou vendo aqui várias manifestações no chat, tem vários conhecidos meus aqui. Saúdo a todos, né? Aproveito essa oportunidade, já que no início a gente, enfim, né, começamos e eu não saudei os presentes, aproveito para fazer isso agora. Agradeço a todos a participação. Então, nós estamos agora com um espaço aberto para perguntas, para questões, enfim. Vocês podem utilizar o chat ao vivo aqui, né, do YouTube Live, para fazer as perguntas, né? E o professor, então, Keberson Brasilino está à disposição. Vamos ver, então, se temos alguma provocação, alguma pergunta, alguma dúvida, enfim. Esse é o momento, pessoal. Não sejam tímidos. O mais interessante que eu queria mostrar em tudo isso, né, é que existe uma linha, né, que torna, de certo modo, né, a estética e a arte, sobretudo a estética, né, eu acho que Kant faz muito bem isso, né, dá uma autonomia a esse juízo, né, ou seja, tira do âmbito, ou seja, porque, veja bem, né, você diz que nós temos um juízo científico, que nós podemos conhecer o mundo, que nós podemos agir no mundo, mas isso seria muito limitado se nós não pudéssemos contemplar o mundo, né, a partir de uma perspectiva de gosto, né, de achar as coisas belas, né. Então, acho que o Kant teve uma sacada muito boa ali, né, porque senão você reduz o mundo a um cientificismo, né, que acaba, né, limitando a grandeza e as dimensões que o ser humano pode ser e pode ter. E aí a gente vê aí, né, o dadaísmo, né, o surrealismo, né, depois se contrapondo justamente contra esses elementos que vão ser que o tecnicismo, né, o tecnicismo industrial, né, que tomou conta, né, e colonizou as outras esferas, né. Então, eu acho isso, né, um elemento subversivo da parte deles, mas que o Kant já tinha chamado a atenção, né? Talvez é uma das obras mais chatinhas, bom, todas elas são chatas do ponto de vista da dificuldade de ler, mas ela é muito boa do ponto de vista da que ela traz, né, para a filosofia, né? Certamente. Deixa eu ver aqui, temos algum comentário. Aqui, tá, são indicações de livro. Acho que indico o livro do professor Felipe Caldas, da FURG, que se chama Vende-se Artista, ó, título bastante interessante. O livro do professor Felipe Caldas trata da mercantilização da arte, do artista, o que realmente é arte e o que é comerciável. Então, bem interessante mesmo, né? Eu já vi várias, enfim, várias bienais tal de arte, né, enfim, contemporânea, né? E uma delas é justamente enfim, uma delas era que eu nunca esqueço, é de uma artista que estava acorrentada a uma casinha de cachorro com uma plaquinha dizendo não alimente o artista.
Então, era meio chocante, porque ela estava seminua, enfim, as pessoas passavam, ficavam, né? Então, era uma performance muito interessante, né? Aliás, tem toda essa questão do corpo e da performance na arte contemporânea, e que é um acontecimento e que não é um registro, ele é temporário, né? Não é algo como uma pintura, né? Muitas vezes, né? Então, isso é bastante interessante. Aqui a Marta está dizendo que vai aproveitar várias dicas da fala do professor Keberson, foi professor de filosofia da arte no FPEL, acho que é o professor Felipe Felipe Caldas, Caldas. né? Isso. Bom, então, pessoal, se vocês não têm alguma outra pergunta, né? Aqui vocês estão vendo um link, né, que aparece aqui embaixo da The Philosopher's Down, que é justamente do nosso Telegram, né? Então, o nosso grupo no Telegram, quem quiser, né, nos acompanhar, participar do grupo lá, a gente ajuda o pessoal que quiser criar sua carteira na NIR, enfim, entender melhor como funciona esse universo da blockchain, o porquê que é importante a gente ter discussões filosóficas dentro da Web 3.0, né? Então, é uma iniciativa inédita no Brasil, assim, né, em especial, né, a gente tentar trazer esse tipo de discussão para dentro de um ecossistema bastante interessante como é o da NIR Foundation, né? Então, vou agradecer novamente ao professor Keberson, né, pela sua disposição. Espero que a gente possa contar com você, né, também para outras atividades aqui no nosso canal. E também agradecer a todos, né, pela participação, agradecer ao pessoal, né, da nossa equipe, né, da The Philosopher's DAO, né, nas pessoas do Rodrigo e da Rafaela, e também a nossa parceria muito especial para nós com a incubadora DAO, né, que também tem trabalhos excelentes, né, que vale a pena o pessoal conhecer, né. E claro, a NIR Foundation também, né, especialmente pelos creatives, enfim, né, enfim, por terem apoiado este projeto. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao Keberson, e nos vemos na sexta-feira com o nosso último encontro desse ciclo, né, com a professora Mônica Herrera, né, da Universidade de la República, né, a Universidade Pública do Uruguai. A palestra vai ser em português, né? A professora Mônica também nossa parceira já de longa data, né? Então, ficam todos convidados para as 17h30, então, na sexta-feira, né, dia 3. Então, uma boa noite a todos e até breve. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Kevin. Obrigado, Juliana.